Ainda nos princípios, território educativo. Isso aqui, gente, por que eu grifei de vermelho essas coisas? Diferentes espaços. Lembra que o ATE é um profissional que está altamente relacionado a sua função com a organização dos espaços na escola? É a pessoa que vai estar articulando as trocas de aula, as entradas e saídas, vai estar acompanhando os intervalos. É a pessoa que está altamente relacionada com a ocupação dos espaços da escola. Uma escola que faz parte de um programa de São Paulo Integral, o ATE precisa estar estritamente inserido nisso. Ele precisa saber quais são os horários de recreio das crianças, de alimentação, de higienização. Precisa saber quais são os horários dos projetos. A professora não pode dar doida na professora e falar, hoje eu vou descer com as minhas crianças no pátio. Não pode. Tem que ser negociado com a ATE isso, porque é o cara que organiza os espaços da escola. Ele vai poder dizer para a professora, professora, nesse horário não dá para você descer com suas crianças no pátio, porque esse horário está tendo recreio da turma X. O pátio está sendo usado nesse horário por outra professora, está sendo usado nesse horário por conta do recreio. Então, são discussões na escola que vocês têm que estar intimamente ligados, não somente na execução das coisas da escola, mas no planejamento. Tem um negócio chamado linha do tempo. Você organiza... As professoras escolhem os horários? As professoras, junto com a coordenação pedagógica, organizam esses horários. Em grupo de estudo, então. No grupo elas organizam. O primeiro ano vai no parque nesse horário, o segundo vai na brinquedoteca, o terceiro está na quadra. Aí depois inverte, esse aqui vai para o parque, esse vai para a brinquedoteca, esse vai para a quadra. Aí é o recreio. Esse horário, depois do recreio, está todo mundo dentro da sala de aula. Então, existe uma organização. Mas quem participa dessa organização? É só o professor coordenador? Não pode ser. O ATE tem que participar dessa organização. Porque vocês estão diretamente ligados com essas atividades. Tá? Por isso que conhecer os princípios é importante, porque vai dar fundamento para vocês discutirem isso, dialogarem isso na escola. Podemos organizar melhor a escola desse jeito, eu penso que isso, que aquilo, eu tenho observado isso... esse horário do recreio para essa turma não está legal, vamos readequar esse horário. A escola é pequena e o horário de recreio de uma determinada turma com o horário de parque da outra turma está conflitando e as crianças estão saindo do recreio, invadindo o parque no horário da outra professora. Quem está observando isso? É o professor? Não, porque o professor na hora do recreio está na sala dos professores. Quem está no pátio? É o ATE. Quem tem condições melhores que os professores de dialogar com a equipe gestora para reorganizar esses tempos, esses espaços? O ATE. O ATE é um funcionário fundamental na organização da escola. O dia que falta o ATE, a escola vira um caos. Mas o ATE tem um treinamento, nós estamos estudando. Igualzinho o professor tem o treinamento para começar a dar aula. Você faz 3 anos de aula de pedagogia, no meu caso, 3 anos de faculdade de matemática, chega na sala de aula e fala, e agora, José, né? Por quê? Mas a tua pergunta é muito pertinente, tá? E faz muito sentido. A gente, quando passa num concurso público, a gente vai lá tomar posse e vai para a unidade de trabalho, muitas vezes sem saber o que nos espera. Não tem treinamento antes. Eu dormi professor, acordei diretor. Tem treinamento para ser diretor? Não tem. Eu entendi o que era ser diretor? Não. Mas eu tinha 13 anos de escola, como professor. Eu sabia como é que organizava a verba, fazia prestação de conta, como é que comprava, contratava o prestador, livre de ponto, folha de pagamento, essas coisas. Não, mas eu sei que na escola precisa fazer obra, precisa pagar as pessoas, todo mundo precisa assinar o ponto, pagar o ponto, que o professor tem que dar aula, que tem entrada e saída das crianças. Então, eu tinha 13 anos de chão de escola, sabia como é que funcionava uma escola. Mas como é que se administrava uma escola? No dia a dia, e cada mergulho é um flash. Cada dia é uma novidade que você se depara e fala, essa coisa é nova para mim, nunca vi isso, como é que eu faço?
Ontem recebi uma intimação do juiz, do juizado da infância, para a gente discutir o caso de um aluno. É novo isso para mim, nunca fui no juizado lá discutir uma situação de um aluno. Então, cada dia é uma novidade, a gente vai aprendendo na prática. No caso de vocês, vai ser a mesma coisa. Aonde que eu penso que vocês devem se amparar? Na equipe gestora e nos colegas mais experientes. Né? Mas nos colegas mais experientes, que vão dar bons conselhos para vocês. Porque vai ter aqueles lá que vai falar, ih, né, isso é besteira, não. Ó, ninguém perde nada fazendo aquilo que é certo. Porque gente, para querer fazer coisa errada, para ser braço curto, para querer incentivar vocês, a falar, não, isso é besteira, não faz não, vai estar cheio. Entende? E aí, no começo da carreira, a gente faz algumas bobagens, né? Por exemplo, meus primeiros 3 anos de professor, quando você olha para trás, fala, meu, como era um professor ruim, né? E aí você vai ganhando experiência e vai melhorando, né? Sei lá, você tem muito menos energia hoje física, mas tem uma energia, uma capacidade mental de elaboração de processo educativo muito mais hoje, 15 anos, 20 anos depois, do que quando eu comecei na carreira de professor, né? Porque quando você sai da faculdade para virar professor, uma parênteses para pensar nisso que você está me perguntando. Você sai da faculdade e se torna professor, qual é a tendência? A reproduzir aquilo que você tinha quando você era aluno na escola. Mas eu fui aluno nos anos 80, anos 90. E eu virei professor nos anos 2000. Passaram-se aí, depois de 12, 11 anos de escolarização, muita coisa avançou na área da pedagogia. Mas os meus primeiros anos de docência era imitando o que eu tive de aula de professor, o que eu era enquanto aluno. A minha professora dava aula assim, eu vou ensinar assim. Outra coisa, eu fiz matemática, minha primeira faculdade. Eu aprendi muita matemática. E pouca didática. Entende? Tirava 9, 10 em cálculo, em álgebra, mas pouca aula de como ensinar as crianças a aprenderem melhor. Porque a matemática da faculdade de matemática não é a matemática da escola. É a matemática dos matemáticos, não é a matemática da sala de aula. Então, como é que você transfere aquele monte de conhecimento de matemática, que o pessoal chama de matemática pura, para a matemática escolar? É na prática, no exercício prático, que eu fui aprendendo a ser professor. Né? E vocês serão bons ATEs, cumprindo aquilo que vocês devem cumprir com presteza, com zelo, com espírito de serviço público, com humildade. Não sei, eu pergunto. Vou na sala do diretor, pergunto, da diretora, pergunto para a coordenadora, pergunto para quem está mais tempo na escola. Se alguém me deu uma informação e eu fico meio desconfiado daquilo, vou perguntar para quem sabe. Vou perguntar para o diretor, por quê? Quem vai dar o respaldo para o trabalho de vocês? A diretora ou o diretor da escola. Porque se der algum BO, quem vai assumir solidariamente com você é o diretor, gente. Você pôs a mão no aluno. O pai reclamou que o inspetor puxou o braço do aluno. Ele não vai reclamar diretamente com você. Ele vai reclamar com o diretor, com a diretora. Então, solidariamente, quem vai responder pelas ações de êxito ou não êxito na escola com vocês é a direção da escola. Então, sejam muito afinados e parceiros da equipe gestora da escola. O ATE é o braço direito do assistente de direção. O diretor tem um trabalho aí que um profissional que é o assistente de direção, que quem tem mais ligado diretamente ao cotidiano da escola, ver quem faltou, quem deixou de faltar, quem é que vai substituir, o professor que vai substituir. E o ATE e o assistente de diretor são 2 funcionários que trabalham ali, ó, par a par. Então, cola no assistente de diretor, cola no diretor, segue a legislação, segue os princípios pedagógicos e vai. Tá bom? Segura a mão de Deus e vai. Então, gente, deu para entender o que é o Programa São Paulo Integral? É um programa municipal, tá? De ampliação de jornada das crianças, ampliação de jornada, tá? Onde as turmas, por escolha da escola, no seu colegiado, que é o Conselho de Escola, vai escolher se vai participar ou não desse programa.
Tá? E ele prevê ampliação de tempo, qualificação desse tempo, ampliação dos espaços qualificados e ampliação de oportunidades educativas. Tá? Ampliação de tempo, espaços e oportunidades educativas. Quais são os princípios? O princípio da democracia, da cidade educadora, da escuta das crianças, de pensar quais são essas oportunidades educativas que a escola vai propiciar para as crianças. Tá? Vou lá para o mapa mental, que ajuda vocês a pensarem sobre isso. Ele vai dizer o que é e o que não é educação integral. Por que eu fiz esse mapa mental para vocês? Porque a instrução normativa ela é bastante extensa e ela tem alguns artigos que não tem nada a ver, que não vai cair no concurso. Como é que você atribui aula para o professor, como é que é a carga horária do professor, como é que você paga jeques. Isso é bobagem, não vai cair no concurso de vocês. Tá? Mas, atenção isso, integralidade do sujeito. Lembra aquele slide todo coloridinho que eu mostrei para vocês? Olha esse mapa mental, ajuda vocês a pensar em qualquer questão sobre educação integral, sobre o programa São Paulo Integral. Esse mapa só serve para a educação integral? Este aqui que eu fiz, que você está aí na mão, para a instrução normativa do programa São Paulo Integral. A ideia de construir mapas mentais, eu comecei a aula com isso, é para ajudar vocês em qualquer documento, construir o seu próprio mapa mental, destacando as ideias principais, tá bom? Integralidade do sujeito, físico, emocional, intelectual, cognitivo, sociocultural. O que não é educação integral? Não é mais do mesmo, não é ampliar só o tempo de permanência das crianças na escola, não é assistencialismo, não é reforço, não é criar espaço de lazer. Para isso tem a Secretaria de Cultura, do Esporte e tal. Tá? Não é nada disso. O que é, então? É ampliar repertório das crianças. É construir relações nos setores, relação com a UBS, com a biblioteca. É pensar em descolonização dos currículos. Pensar no currículo que discute outras coisas. Lembra da educação infantil que eu falei para vocês? Para além da Disney, existem outros personagens, outros desenhos, outras visões de mundo, que não só as visões europeias de mundo. É pensar na proteção integral das crianças, é articular o território. Vocês estão se coçando para ir embora, falta 15 minutos ainda, calma. É pensar no currículo emancipador, integrador, descolonizador, significativo e contextualizado. Currículo significativo. Tem que ter significado para as crianças. E para quem está fazendo, para os educadores também. É pensar em cidade educadora, a escola como polo cultural, como centro de aprendizagem cognitiva, pensar em comunidade de aprendizagem toda. Sabe aquela frase feita, mas que não é só frase feita, é uma verdade? Você precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança? Essa é a cidade educadora. Você precisa de toda uma comunidade de aprendizagem para educar uma criança. Não adianta o professor falar uma coisa, o ATE falar outra, o diretor falar outra, a mãe falar outra. Precisa de uma ligação dessas pessoas. Tá? Pensar em projetos didáticos, na área das artes, das propostas aí da vida, da cultura, da pesquisa. O TCA é um trabalho com as crianças do ciclo autoral, lá dos últimos anos. Tá? É um trabalho colaborativo de autoria que chama. Quais são os pressupostos? Então, todo aquele monte de artigo, aquele monte de lei lá está dividido aqui em quadrinhos para vocês. Desenvolvimento humano, equidade, cidadania, democracia, felicidade. Tem que ter um espaço feliz, agradável a escola. Escola chata, ninguém quer trabalhar, ninguém quer estudar. Não estou dizendo que não tem perrengue na escola. Tem, todo dia, o tempo inteiro. Mas tem que ter felicidade. Né? Emancipar, né? Na diversidade de saberes, de conhecimentos, as culturas locais. Pensar em multiculturalismo. A cultura é múltipla. Não é uma cultura só. Na educação infantil, lembrados
Quais são concepções de educação infantil? Criança potente. A criança não é tábua rasa. A criança é potente, produz, pensa. Os bebês são potentes. Pensar na sociologia, na pedagogia da infância, nas múltiplas linguagens. Aqui a gente está usando aqui uma linguagem verbal e pictórica, né? Escrita. Mas pensar em múltiplas linguagens para as crianças, outros tipos de linguagem. Pensar em vivências. Lá no ciclo de alfabetização. Então, retoma todos os documentos do currículo integrador, o currículo da infância, as múltiplas linguagens, pensar em territórios do saber. Tudo isso está no documentão, mas aqui está de maneira resumida para vocês, tá? Agora aquilo que o colega tinha pedido. As questões. Vamos lá. Então, gente, olha, o que eu sugiro para vocês da educação integral? Leiam primeiro esse slide aqui. Depois leiam a instrução normativa. Porque aí vocês vão ler a instrução normativa com um olhar mais direcionado. Então, na hora da sua organização semanal lá de estudar a instrução normativa 13 da educação integral, lê primeiro esse resuminho aqui que eu fiz para vocês, aí na sequência lê a instrução. Tudo bem? Porque ao ler a instrução você já vai ter esse resuminho na cabeça, já vai fazendo seus destaques, já vai grifando, vai facilitando a vida de vocês. E eu acho, gente, que mais do que as questões em si, porque são propostas possíveis de questões, os primeiros slides são mais importantes para vocês. Bom, eu fui buscar lá no edital, isso para vocês, porque eu disse para você, tem que ler o edital. A prova vai ter questões objetivas, eliminatórias e classificatórias, a prova dissertativa, classificatória e eliminatório, e a prova de títulos lá depois, está lá no edital, tá? A prova objetiva e a prova dissertativa serão aplicadas no mesmo dia, no período de 5 horas, tudo isso vocês precisam se organizar para fazer a prova, tudo bem? Lá no edital também consta quantas questões vão ser, 15 de português, 15 de matemática, 10 de informática, 20 de publicações institucionais e legislação. Então, isso que nós estamos estudando aqui no cursinho está dentro dessas 20 questões aqui. Tá? E uma prova dissertativa que é um estudo de caso. Por isso, o tempo inteiro eu fui trazendo para vocês possíveis situações do trabalho do ATE, porque vai cair um estudo de caso. Numa situação assim, 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 o que você faria? Nesse nível, a prova, um estudo de caso, vai te trazer uma situação hipotética de uma escola e vai dizer, bom, você lá enquanto ATE, o que você vai fazer com isso? Estudo de caso. Então, o tempo inteiro eu fui fazendo esse movimento do documento institucional e da legislação, pensando nos casos que podem acontecer com vocês nas escolas, tá? E aí vai ser uma questão relacionada ao estudo de caso, tá aqui, tá bom? Está lá no anexo. Aqui é a síntese da atribuição do cargo de vocês. Quem quer saber o que o ATE tem que fazer ou deixar de fazer na prefeitura, está nesse decreto 54453 de 2013. Tá bom? Está aí no slide de vocês, depois vocês leiam, dá um Google, ele está lá na íntegra. Vocês vão poder trabalhar na área da secretaria, e está dizendo o que é que faz o ATE da secretaria e o que é que faz o ATE da inspeção escolar. Que fique claro para vocês, essas questões aqui não são questões que vão cair na prova, são possibilidades de questões, tá? Para vocês estudarem, produzirem, fazer o treino lá. Depois das questões tem um gabarito, então tenta fazer as questões sem o gabarito, depois confere lá no gabarito se aquilo que você fez está certo. São possibilidades de, tá? Vamos lá, primeira questão da educação integral, acabamos de falar dela, está fresquinho. Podemos considerar como pressuposto para a educação integral na cidade de São Paulo potenciar as ações no território educativo, diminuir o tempo de permanência da escola, já elimina, né? Consolidar a preparação para o mundo do trabalho, não é curso técnico isso, já
Elimina. Ressignificar o papel da família. Todas as anteriores estão corretas? Qual é a alternativa correta? Mole, né? Essa aí é para garantir um pontinho na prova, né? Educação integral não pode ser confundida com ampliar repertório, ampliar ação no território educativo, ampliar articulação intersecretarial, ampliar a concretização dos currículos integradores, ampliar o tempo de permanência para a garantia de aprendizagem dos conteúdos ministrados no período regular de aula. Qual é a alternativa correta? E, porque não é para fazer mais do mesmo, é para fazer outras coisas na educação integral. Oferta de educação integral na educação infantil propõe, entre outras coisas, construir concepção do quê? Acabei de falar, hein? Criança potente, capaz, criadora de cultura, pedagogia e sociologia da infância, métodos preparatórios para o ensino fundamental. Vamos olhar para essas três. Criança potente? Sim. Pedagogia e sociologia da infância? Sim. A escola da infância é para preparar para o ensino fundamental? Não. Cada etapa, cada modalidade tem a sua especificidade na educação. Então, a 3, você já sabe que isso já era. Qual que é a correta? Não tem essa opção. Não tem essa opção. Tem um problema de digitação. Aqui era para ser 2, tá? Tá bom? Outra coisa, isso não foi proposital, mas pode acontecer de ter questão anulada no concurso, questão que sai errada, tipo essa. Foi um problema de digitação aí, tá bom? E aí a questão anulada, se você acertou, dá raiva. Se você errou, legal, porque é um erro a menos, né? Bom, mais uma questão de educação integral. Vou pular essa de educação integral, tá bom? Vai dar tempo de falar da dissertativa? Eu quero chegar nela. Dá sim, temos 7 minutos. Dá sim. É que a outra turma já bateu palma, mas na nossa não acabou ainda não. Temos 7 minutos, vamos lá. No final tem um gabaritinho para vocês, tá bom? Aí vocês vão lá, treina assim, olhar o gabarito, depois confere no gabarito. Agora eu quero falar com vocês que é o que mais amedronta as pessoas na prova, porque na objetiva, uma das alternativas está correta, a resposta já está lá, é uma daquelas 5. A dissertativa é você e você mesmo, você tem que escrever, produzir um texto. Eu disse, vai produzindo texto aí ao longo das semanas. Então, algumas coisas, né? Vai querer que você disserte, né? Se posicione em relação a algum tema no estudo de caso lá. Então, é uma situação preconceituosa ou desrespeitosa? A pergunta traz uma situação de preconceito, desrespeito. Então, criar argumentos para desmontar essa situação de desrespeito e preconceito. Tem algum direito da criança, do educando negado nessa questão? Observe isso, né? As crianças, bebês, adolescentes, jovens, adultos são acolhidos na sua necessidade? A situação hipotética lá que vai trazer, tem acolhimento, não tem? Aí lembra da acolhida, que é uma palavra importante? A condução do processo é democrático? Gestão democrática, lembra disso? Então, tente pensar lá se naquela situação a condução do processo foi democrática. Se não foi, traz essa história de gestão democrática para a tua resposta, tá? Considera os saberes dos educandos, a escuta, a diálogo nessa situação. Se ela não tem, traga esses elementos para a tua resposta, tá? Há envolvimento com os processos formativos. Lembra da pergunta se as crianças estão brigando na porta da escola? Que eu falei, bom, não é só separar a briga. Tem toda uma coisa que vem antes, concepção de formação, de mediação. Qual que é o assunto específico da questão? Não foge do assunto específico, não fica divagando, pensando na história da carochinha, não. O assunto específico da questão, trabalha em cima dele. Não vai fazer uma miscelânea de tudo que você estudou se aquilo não tem a ver com o assunto específico, tá? É uma pergunta de educação especial, use todos os argumentos de educação especial que você tem. É uma pergunta de educação integral, todos os argumentos. É uma pergunta de educação especial, você vai trazer um negócio lá da educação de jovens e adultos, que não tem nada a ver com... Não, o que é específico daquilo, tá? É importante você mencionar na resposta qual que é a sua tese, o que você está defendendo, qual que é o posicionamento baseado, justificado, argumentado nos documentos, nas legislações. Esquece os achismos, minha avó falou, minha tia falou, o presidente falou, o prefeito falou, esquece isso. Baseado na legislação,
nos documentos pedagógicos. Então, você vai criar uma tese, vai justificar, vai se posicionar e vai terminar com um parágrafo, uma frase de efeito, dando um checkmate ali na questão. Tá bom? Outras dicas importantes. Leia atentamente o enunciado da pergunta mais de uma vez, tanto as perguntas objetivas quanto a dissertativa, porque uma palavra que você passou o olho batido direto, não prestou atenção, pode ser essencial na tua prova, tá bom? Veio com o avaliador, atente-se para a proposta da questão e o número de linhas indicadas. Surgiu essa pergunta aqui hoje. Tente não escrever nem muito mais, nem muito menos do que foi solicitado. Se for solicitado que você escreva 15 linhas, não vai escrever 20, mas também não escreva 5. Tá bom? As questões dissertativas trazem situações e problemas a ser respondida com objetividade e criticidade. E criticidade não quer dizer o professor não fez isso, o professor não fez aquilo. Não caia nessa armadilha de dizer o que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer e não criar juízo de valor. Criticidade não é juízo de valor, no sentido de falar do bem e do mal, do certo e do errado. Traga para a sua resposta, a partir da situação proposta, argumentos com um embasamento teórico, tá? Com aquilo que os autores estão dizendo, que os livros estão dizendo, os documentos legais estão dizendo. Com base no currículo da cidade, educação infantil, que propõe isso, essa situação poderia ser. Não caia na pessoalidade, tá? Não, nada, escreva na terceira pessoa. Nunca eu. Na terceira pessoa. Poderia, deveria, faremos, deveremos, certo? Nunca eu acho, eu acredito, não é você. Está dialogando com os textos, dialogando com os autores, tá? Escrever de modo legível, respeitando a norma culta da língua. Ah, mas minha letra é feia, tudo bem, mas dá uma caprichada, legível. A pessoa que vai ler a tua... Imagine, o Ciro deu aí uma média de 4.000 provas para corrigir. Você imagina a pessoa que vai ler pelo menos 500, não vai ser uma pessoa que vai ler as 4.000, uma pessoa que vai ler pelo menos 200 provas. Meu, você está com uma letra que eu não consigo ler, entender muito bem. Eu vou ficar perdendo tempo na correção da tua questão? Próxima prova. Não dá para ler, capricha na letra, faz bonitinho, tá bom? Legível. Cite os autores que vocês estudaram, os documentos, as lições. Cita, gente, os autores, cita os documentos. Você não precisa lembrar exatamente como que a frase está lá no documento. Fala, no documento tal, do currículo da cidade de educação infantil, que traz esses pressupostos, essa cena, essa situação. Na instrução normativa 13, que trata da educação integral, que propõe a cidade educadora. Cita os documentos, porque é isso que vai dizer para quem está além da sua pergunta se você estudou, se você está por dentro do que a rede está propondo, se está por dentro dos documentos da prefeitura. Tá? Essa pergunta é para vocês treinarem. Lembra que eu falei? Treina, escreve, dá para o colega ler. Tá? Essa pergunta ela traz uma situação de formação, de pensar o território, de pensar o trecho. Esse é um trecho da normativa de registro. E ela vai pensar, bom, está falando da ação formativa do coordenador, mas qual que é o papel do ATE responsável na colaboração desses registros aí? O que o ATE... Lembra, eu falei o tempo inteiro que vocês estão nos espaços observando coisas que as professoras não observam? Então, como é que vocês podem colaborar com a coordenação pedagógica nesses registros da observação daquilo que vocês fizeram do espaço escolar? Então, bolem uma questão pensando nisso, bolem uma resposta pensando nisso. Em registro, acompanhamento, o olhar do ATE sobre a aprendizagem das crianças, desenvolvimento das crianças. Deem uma lida e pensem, bolem, e troquem entre vocês, leiam. Vocês devem ter contato aí semanal, grupo de WhatsApp, sei lá o quê. Troquem entre vocês, troquem com o colega, olha, eu escrevi essa questão aqui, o que você acha? Você acha que responde bem ou não aquilo que está sendo perguntado? Tá? Faça esse exercício. Tá? Segura aí que eu termino já, tá bom, gente? Isso aqui eu já falei para vocês, essa pergunta. Ao longo da aula eu falei isso o tempo inteiro. Vocês não podem fugir das reuniões pedagógicas. Tem que estar lá, tem que participar, tem que opinar, tem que ajudar a construir o PPP. É disso que essa pergunta está dizendo.
Então, não é para fugir, se esconder na salinha, não. É para participar da discussão. Tá? E é isso.